Olá, pessoal! A gente está muito feliz e honrada hoje, porque a gente está aqui com um executivo que a gente admira demais. A gente conhece o Ivan Murias há mais de 10 anos. Lá no Grupo Boticário foi a nossa primeira interação. E eu vou dizer para vocês, ele até hoje é uma grande referência que eu acompanho, eu indico para os meus alunos, eu estava brincando aqui com ele, que toda aula que eu dou eu falo assim, gente, entra no LinkedIn, segue esse cara, porque um dos grandes motivos pelos quais ele está aqui é porque ele é um executivo que equilibra muito bem essa questão de resultados, de propósitos e de pessoas. E aí a gente está aqui para aprender e beber dessa fonte, então preparem-se, fiquem atentos e vamos aproveitar cada momento com o Ivan. Ivan, muito obrigada de você estar aqui hoje, é uma honra. Beleza, eu que agradeço. Nossa, muito, muito feliz. Eu queria que você se apresentasse um pouco, né, falasse um pouco de você, para quem está ouvindo a gente, para quem não te conhece, como foi tua trajetória, né, e como que você chegou até aqui onde você está hoje. Que bacana. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. A honra é recíproca, o carinho é recíproco. Obrigada. Obrigado pelas palavras. A gente falava há pouco, né? São mais de 10 anos que a gente se relaciona. Dentro da Capta já algumas gerações, né? É Obviamente o contato começou por você, pela Lu, mas a Rafa lá atrás, a gente falava agora há pouco, a Letícia mais recentemente, uma série de profissionais, né, que vocês têm. E realmente por todos os lugares onde a gente passou e acabou construindo projetos juntos, foi sempre uma alegria, né, perceber o plantio e depois as colheitas, né? É verdade. E acho que isso, de fato, é o que estimula, é o que vai, né, alimentando o nosso vínculo. Da minha história, André, acho que tem uma série de coisas do lado A, né? Eu costumo brincar que o LinkedIn deveria ter o lado B. A gente conta sempre o lado A das histórias, mas falando um pouco do lado A, na prática eu sou um paulistano, né? Nasci e cresci nessa cidade, amo, né, ter sido forjado, ser formado aqui, mas eu fui sempre encaminhando a minha carreira para o varejo, né? De uma forma, no começo, meio intuitiva. Eu não sabia direito o que eu queria fazer. Quando eu saí da faculdade, eu acabei me encantando com o programa de trainee da C&A. Da C&A, é verdade. Uma família holandesa na 6ª geração, com mais de 3.000 lojas no mundo, aquilo me encantou. E não só o programa em si, mas as pessoas que faziam a interface da companhia me encantaram, né? Pela forma como elas conduziam as conversas, pelos valores, né? E dali eu acabei pegando, né, um fio de meada, um rabo de foguete que foi norteando toda a minha carreira. Sim. Então eu fiquei 11 anos na C&A, né, com passagens fora do Brasil. Eu trabalhei 1 ano na China pela C&A, abrindo as primeiras lojas da C&A na China em 2006. Né? Uma das experiências que fazem parte do meu lado A e uma das experiências que faz parte do meu lado B também, porque foi algo que eu, né, lutei e batalhei muito, mas também quando eu cheguei na China e estive lá durante um tempo, foi muito difícil, né? Imagino o desafio. Mas teve essa fase C&A, 11 anos, tive 3 anos no Iguatemi, que também foi uma experiência muito legal de estar do outro lado da mesa, né? Shopping center é próximo de varejo, mas não é varejo, né? É real estate, então tem toda também a dinâmica de você cuidar de um empreendimento que é um shopping center, que é uma prefeitura, né? Tem assalto de manhã, tem suicídio no meio da tarde, né? E à noite você tem que estar no evento da inauguração da Chanel, né? Como é que você vira a sua cabeça para estar em todos esses mundos ao mesmo tempo é o típico problema de um prefeito de cidade. Nossa, né? É muito. Passei pelo Boticário, que também foi, assim, 6 anos incríveis. Foram 6 anos de vida pessoal e viver em Curitiba, viver numa cidade diferente da minha cidade de origem, mas ao mesmo tempo ali estando próximo do Arthur e do Miguel. A minha primeira passagem como CEO na Tokstok, né, que foi também um treino de repertório, de musculatura. E mais recentemente, né, a gente também trabalhou juntos nessas jornadas na Valid, né, onde eu vim para um outro lado, né, de tecnologia, de identificação, uma ligação com o B2G. Foi a primeira vez que eu também trabalhei com o poder público, né, como cliente. E agora há 4 meses na Infracommerce, também, né, trazendo todo esse repertório de varejo e um pouco das experiências de tecnologia da Valid para o segmento de full commerce. Nossa, é verdade, né? Quando você começou a falar da C&A, eu lembrei do programa de trainee que você tinha comentado, né? E do quanto que essa escola do varejo foi se tornando algo que forjou a tua personalidade de liderança, mas eu fico imaginando, né? Desde quando você estava na Tokstok, a gente também teve esse privilégio
Eu não sei se foi lá que começou, né, Ivan, mas você já foi também se formando como um executivo especialista em grandes viradas, né? Culturais, né, de momentos de fusões, aquisições, ou mesmo de reposicionamento, né, das organizações. Perfeito. Então, acho que hoje, se a gente fosse falar de novo em lado A do LinkedIn, eu poderia dizer que hoje você é um executivo reconhecido por... Você se especializou nessa questão de grandes viradas, você é procurado por isso, você está em conselho também, né? Eu estou em 3 conselhos atualmente e também sempre com essa dinâmica, né, de auxiliar os momentos em que a organização está se transformando e está indo para um outro patamar. Então, tem o maior franqueado do Grupo Boticário, a Léo Madeiras, a Fullwood. Então, assim, contextos de diferentes segmentos, mas onde o fio condutor é justamente um momento de transformação e às vezes começa pela transformação do negócio, né, o convite ou quando tem, né, a primeira abordagem, normalmente está relacionada à transformação do negócio, mas quando também a gente vai um pouquinho mais a fundo, né, a transformação do negócio está associada sempre à transformação de pessoas, né, e o meu repertório, que originalmente às vezes é acessado por conta das transformações de negócio pelas quais eu passei, eu também acabo acessando um repertório que é o repertório da transformação das pessoas, né? Então, na própria Léo Madeiras, eu acabei indo para o comitê de pessoas, né, como consequência desse convite, e de fato vai se ampliando, né, o território de atuação quase que naturalmente. E hoje eu acabo sendo convidado mais para esses contextos de transformação. Também não foi uma coisa pensada para que fosse assim, mas acabou sendo assim, né? Porque de fato liderar grandes transformações requer um talento que não é só o talento do repertório técnico, do repertório, né, acadêmico. Tem muita coisa sutil, tem muita coisa humana que acontece por trás e que às vezes é decisivo para essa transformação acontecer e acontecer de forma mais efetiva ou não acontecer, né? Então tem sido muito interessante essa jornada e ela tem também, né, reflexos do lado A, das conquistas, das vitórias, do preço da ação, da transformação, que são muito bacanas, mas também tem o lado B do custo pessoal, da angústia, né? Realmente são processos que, assim como as transformações na nossa vida pessoal, na nossa família, os processos de transformação organizacional também têm as suas dores, né, os seus sofrimentos, isso também causa angústia, né? Então, é sempre legal, né, falar sobre esses dois lados, porque ambos trazem muito aprendizado. Isso, eu não sei, né, queria te ouvir nesse sentido, porque quando eu tô do lado de cá com a consultoria, até como professora, né, quando eu tô nos MBAs, o que eu vejo, assim, todas as pesquisas, né, a gente voltou agora de Austin, da SXSW, e uma fala da Amy Webb, que quando você para pensar, é uma das maiores futuristas que existem hoje no mundo, a fala dela tá cada vez mais clara, né? E eu, inclusive, lembrei de você na hora, porque ela traz uma coisa que ela fala assim, a gente tem que sair, né, migrar do sei tudo para o aprendo tudo. E ela traz uma questão que eu vejo no dia a dia dos nossos clientes, a incerteza, ela vai tá lá, o tempo realmente aquela o que o Peter Drucker dizia lá atrás, que a única certeza é de que tudo vai mudar, só que o que você falou me chamou muito a atenção, porque dói, e dói muito, e eu vejo que por mais que a gente saiba e tenha consciência que essa era exponencial vai trazer essas mudanças, a gente ainda tem muita oportunidade na liderança de trazer esse equilíbrio entre a pressão da virada e como que a gente faz isso com as pessoas? E aí eu queria te ouvir, tanto do lado A como do lado B, desses aprendizados e dores, do ponto de vista de quem? Modéstia à parte, Ivan. Você sempre, o que eu te acompanhei, é que você tem essa habilidade de trazer esse poder da virada, mas eu sempre vi você olhando muito para o lado humano, né? Como que você foi lidando com isso, assim, né? Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. É uma reflexão bem ampla, né? Porque, assim, eu vou te fazer alguns recortes, né? Tá. Eu estudei em escola pública, Olha, da primeira à quarta série, né? No ensino fundamental 1. Em 83, eu tinha colegas no Tatuapé, na sala onde eu estudava, que não tinham calçado. Eles iam para a escola descalços, né?
Quando eu falo para os meus filhos de 1983, provavelmente eles têm a mesma dimensão que eu ouvi o meu avô falar de 1938, né? Assim, aquela temporalidade muito distante. Muito distante. Mas para mim, 1983 foi ontem, né? E ontem... Eu sempre penso que faz 20 anos. Exato. E ontem, em São Paulo, né, a capital mais próspera do ponto de vista econômico do país, tinham pessoas na minha sala estudando descalças. Que vivência isso. Faz um outro recorte, né? Mais para frente, no ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Bandeirantes. Meus pais já tinham uma condição melhor de vida, né? Mas ainda assim, a aula começava às 7 horas da manhã, às 5 horas eu tinha que estar no metrô Carrão, né? Para poder fazer o trajeto até lá e estudar, né? Quando você anda pelo underground de uma cidade como São Paulo, né? Você é assaltado na saída do metrô naquela época para roubarem o teu tênis, né? Não foi uma, não foram duas, foram algumas vezes que isso aconteceu, né? Você tá voltando da escola super cansado porque acordou às 5 horas da manhã e dorme e você vai acordar 2 estações depois a que você deveria descer, né? Aí faz um outro recorte, né? Eu fui estudar na USP, né? Eu podia ter ido para a GV, mas quando eu fui aplicar, eu falei, eu não quero ir para a GV, porque eu vou estar próximo da bolha da qual eu fui sempre me nutrindo, né? Na minha classe, na USP, tinha um estudante de Cabo Verde, tinha um estudante de Moçambique, tinha um estudante de Angola, porque os países, né, lusófonos, eles se unem e tem muito intercâmbio, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, putz, era isso que eu queria, né? Eu queria estar aqui dentro de um ambiente um pouco mais diverso do ambiente que eu vivi, né? A USP me levou para fazer um ano do meu curso em Washington, num convênio que só a USP poderia me proporcionar, né? Embora a GV seja uma instituição super respeitada, os convênios que a USP como universidade, né, que representa o nosso país, abriu muito mais portas no ponto de vista de quais escolas eu podia estudar fora. Isso foi uma experiência importantíssima, né? E dormir num alojamento da universidade com um estudante, né, do Emirados Árabes. Então, tudo isso... e aí depois passei por escolas que também de forma intuitiva eu fui me conectando, mas a CIA, o Iguatemi, o Grupo Boticário... pelos liderados que eu tive, pelos pares que eu tive, pelos líderes que eu tive, né? Isso aqui foi formando Então, qual é a martelada que martelo prego? Não dá para dizer. Não dá para saber, né? Mas eu consigo, com muita certeza, assim, te afirmar que quando a gente está nesses processos de transformação, quando você está, né, com esse olhar, eu vou buscar referências desde o ângulo que me tocava muito de ter um colega na minha sala que não tinha um calçado para vestir. Como isso é possível, né? E, ao mesmo tempo, o quanto eu trabalhei próximo do Dr. Miguel, do Arthur, né? E olhava, assim, pessoas que tinham tudo, né? Do ponto de vista empresarial, das conquistas, e, ao mesmo tempo, lidavam com as pessoas com a simplicidade que a gente está conversando aqui, né? Então, isso vai, né, te forjando para falar o elemento que a mola propulsora, né, de uma transformação, ela tem que obrigatoriamente passar pelas pessoas. Porque os statements de visão, de missão, de valores, eles são muito lindos, eles precisam existir, eles às vezes dão, né, o arcabouço técnico, acadêmico, teórico para que as coisas funcionem, mas de verdade não é isso que faz, né, acontecer. E acho que vou te dar um último exemplo, assim, na época que eu trabalhei em Valid, a gente lidava muito com o poder público, né? Isso me deu a oportunidade de conversar com alguns técnicos, né? E no fundo, assim, a gente perguntava como é que do seu ponto de vista, de 4 em 4 anos, todas as lideranças do poder público se alternarem e você está aqui há 20 anos nessa organização fazendo, às vezes, a mesma coisa que você faz, né? E era muito bonito de ouvir o relato dessas pessoas, porque elas falavam, Ivan, é um ciclo onde entra de 4 em 4 anos um monte de gente super bem intencionada, mas entra normalmente ignorando aquilo que já está construído há muito tempo. Então, gente que quer fazer, que quer acontecer, que, né, com palavras de ordem, né, com motes para... E depois de 12 meses, 18 meses, você perceber a energia dessas pessoas
ir se esvaindo, né? Porque elas não conseguem fazer a mudança, né? E depois de 12, 18 meses, elas sentam exatamente aqui na minha mesa do técnico que está há 20 anos aqui para falar, me ajuda, né? Porque mobilizar não é chegar e dar palavras de ordem, falar, olha, isso aqui é o plano, vamos lá, né? Você tem que sentar com um técnico e todas as organizações têm um técnico que está lá há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, que sabe o caminho das pedras, né? E eventualmente não teve o estímulo, não teve o espaço, não teve o lugar de fala para que a voz fosse ouvida, né? Então, nesses processos, Andréia, você vai participando e vai percebendo, então, quem são essas pessoas, né? E é um misto, às vezes, de sim trazer gente nova, com uma pergunta nova, com um olhar novo para poder provocar, né, novas perguntas e provocar a mudança, mas sempre mesclar isso com os técnicos que estão lá há muito tempo e que sabem o que tem que ser feito, né? Eles só estão esperando um lugar de fala, né? Então, essas coisas aqui vão, né, aprimorando e vão forjando a gente como gestor e você vai percebendo o que dá certo, né? Então, enfim, é meio que por aí. Eu fico até emocionada de ouvir você falar, Ivan, porque assim, é tão genuíno, né? Porque eu conheço a tua atuação, eu tive o privilégio de estar em algumas empresas com você como cliente. E assim, sendo bem franca com você, infelizmente ainda não é a grande maioria, né? Quando a gente olha para uma estrutura de virada, de transformação, dessa alta gestão que muitas vezes sai da bolha para acessar, se a gente pegar o exemplo do técnico, né? E talvez esse teu repertório de vida sempre tenha te dado esse paradoxo de você olhar os mundos, né? Tão diferentes e não desprezar cada questão que faz cada pessoa ser o que ela é, né? Então, quando você falou do Dr. Miguel, eu nunca vou esquecer uma convenção que eu fui dar uma palestra e tinha mais de 1.000 pessoas. E para mim, o doutor, chamam ele, né, de Dr. Miguel, era quase assim uma fábula, né? Aquela coisa de tanto que as pessoas admiravam. E aí, quando eu estive com ele, eu entendi de fato isso. Então, eu acho que quando você fala dos líderes, dos liderados, vai com certeza formando, mas tem a tua essência, que não dá para negar, né? E um dos momentos que mais me chamou a atenção quando eu estive com você dentro da Valid, que havia uma dor, obviamente, né, presente, às vezes, né, latente, e eu nunca esqueço de você chegar num momento de desenvolvimento de reunião, eu tô aqui para conversar, você puxou a cadeira, não sei se você lembra disso, aquilo me marcou tanto, não sei se você vai lembrar, não que lembro, você deve ter feito isso tantas vezes. Eu tô puxando na memória aqui. Você puxou a cadeira, sentou e falou, eu tô aqui para ouvir, eu tô aqui para conversar, eu tô aqui, eu quero saber, né, o que tá passando, quais são as angústias, eu quero... É como se você estivesse ali fazendo, né, um diagnóstico e dando segurança psicológica, porque para mim a essência tá nisso. Como você sempre consegue, é isso que eu acho que é um grande exemplo para quem tá aqui aprendendo com a gente, manter essa segurança psicológica, porque a gestão humanizada não é você falar, uau, o cara é incrível e só olha para... Não, você entende que as pessoas, elas são esse recurso, você valoriza, óbvio, é genuíno, mas você não deixa de olhar para... Você sempre, né, tá lá olhando a meta, o que tem que ser atingido, você sempre teve resultados excelentes nessas viradas, mas essa cena me marcou muito, porque é o exemplo do que traz a segurança psicológica. Inclusive, eu lembrei, há muitos anos, você deve lembrar disso, tinha um programa com o Max Geringer no Fantástico, você lembra disso? Lembro. E que ele fazia os CEOs ficarem, entre aspas, né, invisíveis diante de lá de baixo, né, da linha hierárquica, quando a gente pensa na estrutura do técnico, né, ou do operador, e ninguém conhecia, o cara tinha acesso a coisas que nunca chegavam, não chegavam. E eu acho que essa forma de você atuar vai fazendo que as coisas cheguem até você. Eu tô equivocada nessa... Não, perfeito, acho que é justamente isso, né? Acho que você traz uma palavra-chave da segurança psicológica. A gente falava há pouco do Miguel, a gente chama ele de Dr. Miguel até pela deferência do respeito, né? Sim. Porque assim, é
construção tão potente que no final você se curva a ela por deferência, carinho e respeito. E não é né? por medo, Não né? é por medo, isso. né? Então, ele é o Miguel. É. Se você encontrar ele na Rua 15, né, no centro de Curitiba, você pode tomar um café com o Miguel, né? Então, no fundo, esse exemplo, né, ele é de fato tudo isso e, ao mesmo tempo, ele está ali conectado com você na mesma estatura, na mesma sintonia, né? E a gente vai aprendendo isso, né? E percebe o quão potente é você estar nesse lugar que o privilégio maior é ter acesso para que essas coisas cheguem até você. Sim. E não usar esse canal. Obviamente ele é dupla mão, né? Claro. Mas eu percebo muitos executivos usando esse canal simplesmente para cuspir, né? As suas verdades. Sim. E todo mundo ali tem que estar numa posição contemplativa e Sim. sempre de ouvinte, né? E esse inverso, ele é muito poderoso, Nossa. né? Tem uma frase que eu gosto muito na entrada da principal quadra do US Open, né? No Flushing Meadows ali, a principal quadra tem uma frase da principal tenista americana, a Billie Jean King, que está escrito "Pressure is a privilege", né? Uau! Então, você está exposto num contexto dessa pressão, a pressão da mudança, a pressão do preço da ação, a pressão da performance, né? É um privilégio, né? E a gente tem que ter consciência desse privilégio, né? Porque se isso aqui vira um fardo, né? Você transforma a tua própria dor, o teu próprio fardo em palavras de ordem, de comando, né? E acha que é por aqui que você... E é um privilégio estar nesse lugar onde você está exposto a toda essa pressão e tem que aproveitar que, assim, de todos esses ângulos. Então, numa empresa de capital aberto, você tem analistas, você tem banqueiros, você tem investidores, você tem o board, né? Sim. Então, e o teu próprio time, né? Então, todos esses ângulos aqui vão compondo, né, um mosaico de visões que você tem o privilégio de estar exposto a essa pressão, por um lado, mas de estar tendo muito input para poder enxergar qual que é o caminho, com quem que é o caminho, né? Através de qual botão, né, você vai apertar para poder chegar lá. Isso, de fato, é um enorme privilégio, André. É um enorme privilégio poder passar por isso. E olha, veja se faz sentido para você, porque quando você fala é um privilégio... te conhecendo, eu acho que esse privilégio ele vem com muita responsabilidade. Por que eu digo isso, tá? Porque muitas vezes eu ainda escuto um discurso, embora pareça uma coisa meio óbvia de não poder ocorrer, da pressão e da produtividade tóxica, no sentido de, bora, tá fraco. Não, isso é o dia a dia, você tem que saber lidar com isso, né? E não é à toa quando a gente para acompanhar os indicadores de saúde mental do mundo, né? As pessoas estão mais doentes, né? Mas especificamente no recorte do Brasil, é impressionante, porque 55% dos trabalhadores brasileiros sentem ansiedade quando estão no ambiente de trabalho. E isso se deve muito à forma como a liderança conduz. Porque às vezes a gente minimiza, né? Eu acho que acho que a gente vai evoluir, eu tenho essa esperança, mas ainda existe uma camada da liderança que passa a sensação de que, cara, você tem que ter mais casca, né? E não é necessário. Cada um, obviamente, vai ter um tempo, mas eu acho que esse privilégio da pressão, ele passa por um lugar de o que eu vou aprender com isso. E talvez a singularidade de como você está fazendo essas comunicações em diferentes níveis, né? Porque uma coisa é com o investidor, outra coisa é quando você está no board, outra coisa é no papel de conselheiro, outra coisa é quando você está preocupado em como isso está chegando aqui embaixo. Faz sentido? Total. E são essas musculaturas que você vai treinando. Vai criando em você o mecanismo, né, de poder chegar numa organização e você falar com, né, o investidor de manhã, à tarde você está ouvindo um tema de um funcionário, à noite você tem que, né, fazer uma palestra motivacional para o time. Né? Então, isso aqui vai te dando os canais. Né? E pessoalmente, a gente, né, conversou um pouquinho antes da nossa fala hoje. Sim, isso também requer um esforço de equilíbrio para encontrar esse lugar de segurança que você estava falando, né? Então tem uma parte desse investimento que ele também é acadêmico, né? Você falou da South by South agora,
pouco tempo atrás eu estava com o time da Valid na Estônia, para a gente, né, se inspirar com um outro contexto, com um outro governo, com outro poder público, e como é que eles resolveram os problemas que, na prática, são problemas sociais que acontecem aqui na Estônia, em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, fomos nos inspirar lá, fomos para Israel. Então, sem dúvida, essa é uma parte da construção, mas parte da segurança psicológica vem de terapia. É isso, né, que eu ia te perguntar. Eu acho inimaginável alguém ocupar uma posição de liderança e não investir nisso, né? Porque senão você fica refém das fórmulas, das máscaras, né? Então tem que ter algum momento em que você senta com uma contraparte e fala, olha, isso aqui tá doendo em mim, né? Eu preciso de ajuda, né? Além da minha própria terapia, né, há alguns anos eu estou no YPO, né, que é uma organização de jovens presidentes que se unem, né, para poder se ajudar. Eu costumo brincar que o YPO é uma sigla bonita para Alcoólicos Anônimos de CEO. Assim, aquele é um fórum, né, onde a gente se reúne e o núcleo mais próximo, né, que normalmente tem 10, 12 CEOs, é um núcleo muito potente, né? Você vê as pessoas ali, a gente não está ali para trocar boas práticas de CEO, a gente está ali como ser humano. E como ser humano aparecem os problemas, né? Aparecem os problemas com os filhos, com os cônjuges, né? Problemas de droga, problemas problemas conjugais. Sim. E você vê pessoas que você olha de fora e admira, né, pela realização, pela obra, pela potência, e tem a possibilidade de abrir o kimono com essas pessoas e perceber seres super frágeis, né? Passando por problemas muito graves, né? E o bom do Alcoólicos Anônimos é que você não está lá para julgar ninguém e você não está lá para dar opinião para ninguém. Ninguém está interessado na sua opinião. Você está lá como um dos alcoólatras para ouvir e, por espelhamento, aprender, né? Então você tem a oportunidade de olhar. Por horas você é que está sendo auxiliado e por horas você está ali como ouvinte. Isso é demais, né? Cara. Então, esses mecanismos, eles vão te equilibrando e vão te trazendo para o chão, né? Para você poder encontrar esse lugar de serenidade para poder liderar outros problemas, né? Outras dimensões, outras pessoas, outras temáticas. Isso ajuda muito. E isso é muito importante. Nossa, né? Porque a terapia eu sempre soube, porque você sempre me falou e eu acho isso incrível. Porque é difícil, né, até quando a gente pensa no mundo executivo do lado A, as pessoas admitirem, né, essa vulnerabilidade, porque eu fico pensando, ou é muito ilusório, ou é muito arrogante a pessoa achar que ela vai dar conta de tudo isso sozinho. Agora, eu não sabia desse IPO, né, e que frequência, como é que vocês se reúnem? A gente se reúne uma vez por mês. Tá, uau, é bastante. E assim como Alcoólicos Anônimos, tem uma metodologia. Né? Assim, é super disciplinado, né? O tempo que cada um fala. São apenas CEOs. São apenas CEOs. O Young Presidents, né, do YP, é uma instituição criada por americanos que perceberam que quando você é alçado a uma posição de CEO antes dos 45 anos, essa é a régua, né, para você poder entrar no IPO, você não está preparado. Né? Então, começa por aí, né, para você ser admitido. É quase que um reconhecimento de que você não tem tudo que você precisa para estar enfrentando, né, o que você vai enfrentar. Então, vem para esse grupo de ajuda. Eles criaram isso há mais de 40 anos e isso aqui espalhou pelo mundo. E aqui no Brasil é uma instituição muito potente. A depender do fórum que você cai, né? Às vezes, eu já estou no meu segundo fórum. Eu precisei sair do primeiro por conta de conflito de interesse corporativo. Então, tem essas separações também para que, né, os temas não virem problemas futuros. E migrei para um segundo fórum e você começa a criar conexões ali, que são conexões para a vida. Nossa. Né? Quando um filho de um colega seu está num acidente, né, está no hospital, quebrou um braço, é impressionante de ver como que aquele grupo, né, se mobiliza para estar lá junto, né, tá próximo, tá auxiliando, né? Então vira seu Band of Brothers, né, que te segura ali ao longo de uma guerra, assim, é Band of Brothers mesmo, né? Eu tô assim, eu não sabia disso. Demais. Assim, foi uma Podemos depois falar um capítulo à parte sobre esse tema. E essa coisa do antes dos 45 anos, ver se eu entendo, porque eu acompanho muito isso, até como psicóloga, quando você fala assim,
É claro que antes dos 45 anos você não está preparado. Não é um etarismo, né, Ivan, no sentido de... Mas é verdade, cara. Como às vezes é difícil. A gente vê cada vez mais CEOs jovens, com 30 e poucos anos. E o quanto às vezes algumas dessas pessoas, infelizmente ainda a maioria homens, acabam se blindando numa coraça de eu preciso estar pronto e eu tenho que dar um jeito, e não enxerga o quão necessário é essa troca e abrir a vulnerabilidade para aprender, né? Exato, porque normalmente o que te trouxe até ali, né, às vezes tinha uma dimensão de performance individual, né, de dedicação intelectual, que é muito legítimo, né, mas perfaz uma parte da jornada, né? E dali para frente, o teu contexto individual, ele vai cada vez mais reduzindo, o contexto é mais coletivo, a inspiração é para os outros, não é para você, né? E você não tem essa musculatura treinada, né? Então isso aqui vai ajudando a formar. Então quando você vê autores que a gente gosta, né, quando você vê Cassandra Brené Brown falando sobre vulnerabilidade, para uma parte do mundo algo completamente novo, né? Para uma parte do mundo corporativo é algo que você sempre sentiu, sempre intuiu, sempre precisou, sempre se conectou com aquilo, só não estava formatado daquele jeito. Formatado e né? nomeado, Aí você fala, né? nossa, é isso. Como faz né? sentido, Isso né? começa a fazer sentido e felizmente, né? Eu acho felizmente mesmo, né? Sim. A gente está, acho que migrando também, né, de um território onde os grandes executivos, os grandes CEOs tinham que, né, vestir essa couraça, vestir essa máscara e se posicionar dessa forma sempre, porque era isso que era esperado deles, né? E você começa a migrar para um outro território de não, né? Tem uma série tem um lado B aqui, né? Com uma série de outros dilemas, de outras temáticas, e é importante que isso seja trabalhado, né? Para o bem das organizações, para que as organizações também não fiquem doentes, né? Porque um CEO doente, um Comex doente, uma diretoria executiva doentes vão certamente implicar uma organização doente. E quando o painel da Brené Brown com a Esther Perel, por incrível que pareça, não foi na plenária principal, porque é uma loucura, né? Você quer participar de tudo e não dá. E a gente ficou, assim, sei lá, sem brincadeira, umas 3 horas na fila para pegar o acesso. E quando eu ouvi a voz dela, Ivan, assim, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, é ela que tá aqui, real. E ela traz essa reflexão junto com a Esther, dizendo assim, será que de fato a tua organização, ela tá preparada para premiar quem não se fecha na couraça? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, porque, claro, você claramente, notoriamente, e é por isso também que a gente te admira tanto, investe nesse autoconhecimento, nessa vulnerabilidade de saber que sozinho você não vai conseguir, de participar desse grupo, de fazer uma terapia, de fazer suas reflexões, de olhar para a tua história, né, e saber que isso te trouxe até aqui, e de valorizar cada pessoa da linha hierárquica. Mas você também, eu tenho certeza, que também tem contato, e já teve em várias dessas empresas, com outros C-levels e heads, enfim, que reportam para você, que ainda não estão nesse nível de consciência ou de atuação. Como que você faz nesse desafio para falar, olha, vamos lá, mundo novo. Você já viveu isso, assim, como que é para você trazer essa reflexão para esse... É sempre uma dicotomia, né? Porque acho que a forma antiga, entre aspas, né, de lidar com o problema era sempre o turnaround pela demissão, né, pela transformação mais brusca, porque isso implicava, né, um domínio de território, uma mensagem de poder, né, que vinha associada com as transformações, com os CEOs. Agora, a beleza de enxergar esse processo por um outro ângulo é que o ser humano ele reage a estímulos na prática, né? Então, às vezes, quando você muda o estímulo, né, as mesmas pessoas reagem de uma forma muito diferente, né? E isso é muito gostoso de ver, né? Porque é aí que você tem, né, o terreno fértil, eventualmente sendo estimulado de uma forma equivocada, né? O equivocado sempre relativo, porque é o equivocado para aquela organização, para aquele contexto, para aquele momento, né? Mas quando você está construindo um projeto, também não dá, você tem alguma tolerância, né,
de esperar que algumas pessoas reajam ao estímulo e também tem um limite de tempo para você falar, tem gente aqui que não está reagindo ao estímulo e não tem problema nenhum. Também estimular nestas pessoas, olha, a gente está indo para essa direção, a gente está indo de acordo com este grupo aqui de valores, né? E se isso também não encontra eco em você, né? Não tem nenhum problema ou a companhia, né, tomar uma decisão de desligamento ou o próprio liderado no seu processo de reflexão perceber que não é aquela vibe que o conecta mais, né? E a gente não ficar numa relação onde um deposita no outro a responsabilidade de definir o seu destino, né? É sempre um processo dupla-mão, né? Tem um livro muito, muito interessante, relativamente recente, do treinador do Real Madrid, que ele fala sobre liderança tranquila. Uau! Né? Isso eu não conheço. É incrível, né? Porque você percebe, ele era um jogador de futebol, né, muito bem sucedido, então passou, né, pelos melhores times do mundo, passou pela seleção italiana, foi treinado pelos melhores técnicos, mas quando ele teve a oportunidade de ser técnico, e foi técnico, né, do time que foi recentemente campeão da Champions League, ele implementa um estilo de liderança que é um estilo de liderança tranquila, né? Que é raro então, no esporte. Que é muito raro, né? Especialmente quando você tem os melhores talentos do mundo, que tem, né, os seus egos, as suas vaidades, as suas conquistas. Você precisa formar um time, eventualmente alguns dos talentos vão ficar no banco de reservas e vão, né, trabalhar contra a sua liderança, né, para provar que você está errado e, né, ele deveria estar em campo no lugar daquele outro talento, né? E como é que você orquestra isso, né? É um negócio incrível, né? Então, você percebe que tem técnicos, né, que são também muito bem-sucedidos dentro de um estilo oposto a esse, que também tem a sua, né, o seu nervosismo, a sua energia, né, e tem outros que não, né? Então, ele foi por um caminho que é um caminho diferente. Eu estava vendo os Jogos Olímpicos agora, né, aproveitando que a gente está nesse momento, você vê o próprio Bernardinho, né? 3 Olimpíadas atrás, né? O levanta... E você olha nessa última, né? Assim, o time teve 2 derrotas e ele tá lá, né? Assim, também, né? É um processo em que a gente vai se encontrando, vai amadurecendo e vai percebendo que... E ele não deixou de perder a essência dele. Exato, né? Que é sempre de performance, que é sempre de uma régua muito alta, né? O Boticário usava uma expressão muito bonita, assim, que era régua alta com abraço. Ai, né? que lindo. Então, você nunca pode perder a perspectiva, né, da performance, do indicador, de por que estamos aqui, né? Mas também nunca perder a perspectiva do abraço, porque você está lidando com os seres humanos. Né? Que é exatamente esse equilíbrio, né? Do humano com o resultado, né? Quando a gente vem até para a teoria do capitalismo consciente, que é isso, cara, é o lucro, né, com as pessoas. E eu adoro a frase do Raj Sisodia, quando ele fala, os negócios deveriam fazer as empresas melhores, né? E é tão doido, agora que você tá falando isso, caiu a minha ficha, eu vou ler esse livro Liderança Tranquila, mas a Deloitte fez esse último reporte agora em 2024, e eles estão falando em sustentabilidade humana, Ivan. Perfeito. Olha que forte, sustentabilidade humana. E nas pesquisas mundiais, olha... Para você ver como é importante você estar aqui com a gente. É tão forte ainda essa bolha da alta gestão que quando eles perguntam para os colaboradores, você sente que a tua empresa, né, está te fazendo uma pessoa melhor, está te fazendo bem, não é no sentido só do abraço, tá? Mas é você saber que a empresa às vezes não vai te dar um emprego para a vida toda, mas ela tem que te tornar empregável com saúde mental. Então, quando você pergunta isso para o nível de colaboradores, a gente tem aí 34% em média dizendo sim. E quando você pergunta para C-Level, 85% dizendo que sim, estamos no caminho. Então, olha que oportunidade mundial desse nível de C-Level entender que, adorei, a régua alta com o abraço vai fazer diferença, né? É o tipo sustentabilidade humana, né? Forte. Parecem as coisas da Brené Brown que você fala assim, nossa, eu nunca pensei, mas isso faz muito sentido, né? Porque materializa uma coisa que é muito óbvia no nosso dia a dia, né? Então, quando você vê o Carlo Ancelotti, né, o Bernardinho, nesse livro do Carlo Ancelotti, ele tem lá depoimento do Ibrahimovic, do Cristiano Ronaldo, né, de personalidades fortíssimas dentro do mundo do esporte, né?
E essa semana tinha um amistoso do Milan com o Real Madrid, ele estava ali na beira do campo com o Endrick, né? Um menino brasileiro, negro, favelado, né? Que fez um caminho do esporte, está lá no Real Madrid agora, e ele estava usando, né, todo o seu repertório para poder orientar um menino de 18 anos. Né? Então já trabalhou com o Ibrahimovic, já trabalhou com o Cristiano Ronaldo e está agora formando um outro talento dentro de um conceito de liderança tranquila ali à beira do campo, né? Não aos berros, né? E não é nenhuma apologia a um estilo ou outro. Não, assim, não, os momentos, né, às vezes requerem também estilos de liderança que são situacionais, né? Mas nunca perder de vista, né, que de fato as grandes transformações elas passam pelas transformações das pessoas e não endereçar ou ignorar isso é realmente talvez um primeiro passo para não ser tão efetivo quanto você poderia ser. Porque não é sustentável. Porque não é sustentável. E eu sei que o nosso tempo está quase terminando, infelizmente, mas eu queria 2 perguntas, né, para você quando a gente pensa em conselho. Uma de você para você mesmo, né? Então, se a gente fosse fazer uma projeção, quando você olha para o Ivan lá atrás, né, desde a decisão da USP, o entrar no trainee de uma C&A, imagino que difícil, né, inaugurar essas lojas, né, fora do Brasil, na China, né, que você fez. E hoje, se você voltasse no tempo, que conselho você daria para aquele Ivan lá atrás? Essa é uma pergunta difícil, mas eu acredito que ao longo da carreira a gente vai ganhando uma senioridade que a velocidade com a qual você chega no destino passa a ser menos importante. Nossa. Então, eu voltaria para o Ivan lá de trás e pediria para ele não se preocupar tanto com a linha de chegada, sabe? Com a estação final, né? Porque é no durante, os momentos de prazer, os momentos de onde você se locupleta como pessoa, como executivo, eles não acontecem no final. Eles acontecem ao longo da jornada, né? Então, eu me preocuparia menos com esse, né, o dia em que a ação triplicou de valor, ou o dia que você, né, de fato, mas mais com as pessoas que você vai, né, conhecendo ao longo da jornada. Então, você, né, participou em alguns contextos comigo, no Boticário, na Tokstok, na Valid, né? Nunca é uma patota, né? Então, nunca é um grupo de pessoas que, não, eu só trabalho com essas pessoas, né? Então, ao longo dessa jornada, tanta gente diferente e rica e que vai te completando, que vai te provocando, essa beleza aqui, ela é muito mais rica do que a beleza da estação final, né? A estação final é quando, né, o trem ali vai para o estacionamento e acabou o dia só amanhã, né? Que lindo. O durante é muito mais gostoso e eu talvez tenha perdido de curtir, né, momentos em que eu atualmente tento valorizar mais, porque um dia eles vão acabar, né? Que incrível. Então isso é mais gostoso. Eu daria esse conselho para mim mesmo, Deia. E eu acho que isso até também traz um conselho que eu ia, né, perguntar para quem quer seguir essa carreira, porque é uma escolha, né, ser líder. Você tem, por exemplo, se você tivesse que recomendar, né, um caminho de investimento. Então, quando você pensa assim, o livro, eu acho que você deu uma referência bacana, mas que conselho, se você fosse um mentor, né, de alguém que está aqui, uma pessoa, né, uma mulher, um homem, enfim, que quer fazer uma carreira em liderança, começaria por onde, Ivan? Eu não sei se é exatamente o lugar do onde, mas um estímulo de território, assim, sabe? De estar sempre buscando um equilíbrio, né? Entre a formação teórica, entre a formação acadêmica. Você é professora de alguns cursos, né? Nós somos frequentadores de palestras, de simpósios, de convenções, mas não ficar só preso nesse estímulo de formação, que ele é muito importante, mas às vezes eu sinto um pêndulo exageradamente migrado para esse aqui, de valorização do acadêmico, né? Ele é importante, mas esse humano, né? A gente falou aqui de terapia, a gente falou aqui de YPO, a gente falou aqui de experiências de vida, né? De quando eu olho para trás, eu falo, esse foi uma das marteladas do prego que fez, né? A parte da minha história. Então também estar atento do ponto de vista humano, interpessoal,
quando você abre o kimono com alguém, quais são estes fóruns, né? Não é necessariamente a terapia, às vezes é o esporte, né? Às vezes é você botar a energia para fora e se concentrar, mas tentar buscar, né, na sua trajetória, na sua busca, qual que é o ponto que também como ser humano te provoca, te dá conforto, te traz centro para você poder também fazer o outro lado. Ai, Ivan, obrigada pela generosidade. Imagina. É um prazer assim, muito grande. Olha, eu conversaria aqui, faria esse videocast durar umas 4 horas, mas muito obrigada, assim, foi uma honra você conseguir encontrar aí um espaço na tua agenda. Eu tenho certeza que a galera que tá assistindo e ouviu a gente tá saindo daqui crescida com muitas e muitas reflexões. Que legal. E é isso, né? Vamos pensar, né, qual é a martelada que a gente sabe que são várias. Então, muito obrigada pela generosidade. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo estímulo, pela troca. E seguirei à disposição de vocês para o que a gente puder fazer juntos. Vamos juntos. É isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Por mim aqui, eu acho que vocês têm que assistir umas 3 vezes, porque muitas informações relevantes. A gente se vê no próximo. Muito obrigada.